digníssimas autoridades presentes ou representadas, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Era abril. A primavera ainda não havia chegado a Paris. Sobre o rio Sena, no coração da cidade, pairava uma neblina demorada que sempre precede a primavera. Era o dia 18, um sábado que ficaria assinalado na história da humanidade como sendo o início da era do espírito imortal. No Palais Royal, no coração de Paris, a Galeria d'Orléans era o local de maior prestígio na cultura da capital francesa. A pequena livraria Danty abrira as suas portas e, a partir das 10 horas da manhã, ostentava na vitrine central que dava para a galeria uma obra singular, o Livro dos Espíritos, firmado por uma personalidade desconhecida na cultura francesa, Allan Kardec. Aquela obra era resultado de um trabalho minucioso de eminente pedagogo francês, discípulo de Henrique Pestalozzi. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio havia estabelecido para o pensamento francês a metodologia pedagógica do eminente mestre suíço. Ali em Paris, na Rua de Sèvres, ele havia criado o Liceu Polimático, no qual lecionava não apenas a língua francesa, na qual ele era um profundo conhecedor, como também matemática, geografia, astronomia. A sua existência fora assinalada por marcos históricos significativos. Ele havia recebido uma homenagem da Universidade de Arras. Havia também apresentado programas para a Sorbonne. Havia publicado uma gramática da conjugação dos verbos franceses, as irregularidades. Merece recordar que os verbos franceses são os mais irregulares das línguas neolatinas. Le Professeur Rivaio, como era conhecido, tornara-se eminente magnetizador. Havia dedicado o melhor do seu tempo ao estudo daquela energia detectada pelo médico austríaco Anton Franz Mesmer. E além de ser um eminente pensador, havia adotado uma postura agnóstica. Ele havia nascido numa família católica em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, e fora educado por eminente protestante Pestalozzi, porque as doutrinas que haviam levado a sua infância e juventude à certeza de Deus não atendiam às necessidades culturais daquele período das luzes. Le Professeur Rivaio adotou uma postura agnóstica, de observador. Vivia-se o período do positivismo francês. A doutrina pregada pelo eminente mestre agora estava praticamente nas mãos do filósofo Littré, materialista, que se comprazia em demolir os alicerces ancestrais
das doutrinas dominadoras. A França, a partir de 1850, havia experimentado uma grande tragédia política, porque Napoleão III havia prometido a República e, nada obstante, depois de eleito pela maioria do povo, optou por restaurar a monarquia e consagrou-se imperador, seguindo a tradição do seu tio, Napoleão Bonaparte. Para manter o império com as suas rédeas na mão, o célebre Carbonaro, o Napoleão Pequeno, havia firmado uma concordata fraternal com a doutrina católica dominante e, através da Inquisição, vigiava a inteligência e a consciência francesa. Qualquer obra, para ser publicada, deveria ser examinada pelo colégio dos religiosos, que autorizavam ou não a sua publicação. No entanto, quando o fenômeno das mesas girantes tomou conta de Paris, a partir de 1852, apareceram obras as mais estranhas, tentando explicar aquela curiosidade burlesca, aquele fenômeno agradável que distraía as mentes frívolas. Quando o professor Rivaio, a partir da última terça-feira de maio de 1855, foi observar os fenômenos, notou que se tratava de algo muito sério, que estava sendo cuidado de maneira leviana e irresponsável. Como podia uma mesa de madeira, pé de galo, uma haste de madeira central, com 3 patas e um tampo, responder de maneira lógica às questões que lhe eram formuladas? É certo que se tratavam de questões frívolas, mas as respostas eram inteligentes. Diante daquela mesa, que adquiria sensibilidade nervosa quando tocada na sua superfície, o eminente pensador reflexionou: eu não posso acreditar que uma mesa que não tem nervos nem cérebro possa pensar, até que me provem o contrário. E para poder receber a prova que seria contrária a essa tese, ele perguntou, e a mesa respondeu-lhe: mas não é a mesa que contesta as questões, somos nós, as almas das pessoas que vivemos na terra. A morte não nos consumiu, depois do túmulo a vida é tua. Era uma resposta profundamente perturbadora. Ela deveria abalar os alicerces do materialismo, da crueldade, porque além da morte a vida prosseguia, e as testemunhas eram aquelas individualidades que haviam atravessado o rio Estígias na barca de Caronte, conforme a tradição do pensamento grego. O professor Rivaio examinou, apresentou questões variadas, propôs interrogações em envelopes lacrados, fê-las em idiomas diferentes, porquanto ele falava e escrevia em 5 idiomas, e a mesa contestava fielmente as questões mais variadas, desde química à fisiologia, de física à astronomia, de linguística à biologia, todos os ramos do conhecimento. Foi então que, numa memorável reunião em que uma jovem de 15 anos apenas, a senhorita Jafé, fez um transe espontâneo, e o Espírito falou-lhe pelos lábios,
que o professor Rivaio teve, por sua vez, dimensão da tarefa que estava diante dele e que ele cumpria executar. Rivaio, o machado encontra-se no velho tronco da árvore, que deve ser decepada. Esta é a tua missão, a de levar essas ideias ao mundo. Está destinada a ti a tarefa revolucionária de iniciar uma nova era. O eminente pensador, calmo e profundo, lógico e sensato, interrogou: e se eu fracassar? Outrem te substituirá, porque os desígnios de Deus não podem depender de um homem. Diante da resposta grave, ele começou a pensar, e posteriormente noutra comunicação. Um espírito disse-lhe: eu me recordo de ti, Rivaio, naquele período das velhas Gálias, há 2000 anos, quando tu eras um sacerdote druida, de nome Allan Kardec. Adorávamos então o Deus Dispater, o Deus da fraternidade. Tu eras vegetariano, reencarnacionista, e amavas a criatura humana com arrebatamento. Eu era teu amigo, Zefirro. Então o professor Rivaio ficou sabendo que antes da vida existem existências materiais, que a reencarnação, alicerçada na história da humanidade desde priscas eras, é a resposta aos grandes enigmas do comportamento humano. Tomou conhecimento de que ele próprio tivera a oportunidade de nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre até aquele momento. Ao elaborar a obra gigantesca que será apresentada nesse memorável 18 de abril de 1857, ele procurou aprofundar as questões palpitantes da criatura humana: o ser, o destino, a dor, a causa dos fenômenos, os fenômenos em si mesmo. E naquela manhã, ali estava o resultado da sua obra, 501 questões, manhã de sábado, primavera que ainda não chegou, mas não foi tão fácil assim, porquanto, ao elaborar a obra, apresentou-a a seu amigo editor, que teve a ocasião de dizer-lhe que Paris estava saturada de obras frívolas a respeito da questão. Porém, tratando-se da personalidade do professor Rivaio, o editor Danty resolveu examinar a obra e, ao fazê-lo, empolgou-se e prometeu que a publicaria. Nesse ínterim, desencarnou, e a sua viúva, Melanie, assumiu a direção do estabelecimento, acompanhada pelo seu filho, Edward. Quando ela pegou os originais que haviam sido guardados pelo seu marido, disse ao jovem Edward: este livro é um compromisso de seu pai com o professor Rivaio. Ele olhou o título, o Livro dos Espíritos, e redarguiu: mas nós não podemos mais aumentar o número de obras levianas a respeito dessa questão perturbadora. E a senhora Melanie lhe disse: leia um pouco, meu filho, e você mudará de opinião. Ele leu então os originais e fascinou-se. Mandou então para que fosse publicada na editora a 30 quilômetros de Paris, em Saint-Germain-en-Laye, com a recomendação de urgente, urgentíssima. A carruagem, ou melhor, a carroça, havia chegado há poucas horas, trazendo os primeiros exemplares. E ao abrir o primeiro volume,
a senhora Melanie ficou fascinada e colocou este livro na vitrine do seu estabelecimento na Galeria Famosa e recomendou que 2 exemplares fossem mandados ao professor Rivailo. Mas por que o nome Allan Kardec, que era desconhecido? O professor Rivailo reflexionou com justeza. Se ele colocasse o seu nome de coligidor daquelas questões e também do homem que opinou sobre elas, o livro seria aceito, porque ele era um escritor emérito, uma personalidade conhecida. Ele desejava que a obra fosse aceita pelo seu conteúdo e não por aquele que a apresentava. Optou pelo pseudônimo Allan Kardec. E esse pseudônimo fala mais famoso do que o seu nome respeitável. O mensageiro partiu diretamente à Rua dos Mártires, a 2 quilômetros de distância, e a obra permaneceu em exposição. Uma das primeiras pessoas que se adentraram na livraria Danty foi a notável escritora George Sand. George Sand morava a 15 quilômetros de Paris, mas ela havia vindo à cidade naqueles dias para assistir a uma peça de Alexandre Dumas Filho, Demimonde. E essa personagem tão controvertida da literatura francesa, essa mulher notável, experimentava também certos fenômenos mediúnicos. E quando viu o livro, comprou 2 exemplares, dizendo à senhora Melanie que um deles era para ser remetido a seu amigo Victor Hugo, que se encontrava no exílio na ilha de Guernsey, e o outro ela pretendia oferecer ao amigo. Foi com emoção que o professor Rivaio recebeu o livro na sua casa modesta, na Rua dos Mártires. Ao ter a obra nas mãos, comoveu-se, e a esposa, Amélie Gabrielle Baudet, que ele chamava docemente Gabi, abraçou ternamente, e os 2 em lágrimas agradeceram a Deus. Naquela tarde, o professor Rivailo atravessou os grandes boulevards, o Boulevard de Ópera, a grandiosa Comédie Française, adentrou-se em Palais Royal, chegou à livraria Danty, subiu ao mezanino para agradecer à senhora Melania aquele trabalho árduo e grandioso que ela tivera a coragem de realizar. Os 2 dialogavam quando se adentra na livraria uma personalidade célebre, Nicolau Camille Flammarion, o grande sonhador dos astros. Flammarion era célebre porque desde os 19 anos ele era o diretor do Observatório Astronômico da cidade de Juvisy. Ele houvera escrito 2 livros a respeito dos astros, da probabilidade de vida além da Terra, daquele universo que ele contemplava através do observatório astronômico, porque somente a Terra seria privilegiada com a vida conforme a conhecemos. Ao adentrar-se na livraria Danty, ele, que era um bibliófilo, esteve olhando o livro e fascinou-se e perguntou: Madame, quem é este senhor Allan Kardec? Ao que ela redarguiu: tenho a grata satisfação de apresentá-lo, porque ele aqui está. Então Flammarion, este gênio da astronomia, acerca-se do professor Rivailo, aperta-lhe a mão e sela uma afetividade que se prolongará milênios em fora. Mais tarde, bem mais tarde, no dia 2 de abril de 1869, no cemitério de Montmartre,
está sendo sepultado o corpo de Allan Kardec. Entre os oradores que consagram a vida extraordinária daquele homem em palavras inolvidáveis, Flammarion destaca o caráter do mestre e diz: eu sei que tu estás aqui, da mesma forma que sentimos os raios infravermelhos e ultravioletas. Sem os vermos, sabemos também que tu aqui estás, porque te sentimos. Por esta razão não te dizemos adeus, dizemos-te au revoir, até breve. E encerrando a sua peroração, consagra Allan Kardec com as seguintes palavras: ele foi na terra o bom senso encarnado. Mas naquele dia de 18 de abril, 13 anos antes, ele não poderia imaginar que um dia se tornaria médium também e psicografaria todo um capítulo da obra que seria publicada em 1868, a Gênese, sob o título de Uranografia Geral. Esse memorável dia de 18 de abril consagrará a era nova do espírito imortal. A imortalidade da alma já não será mais uma tradição ancestral, não fará parte das velhas informações teológicas, deixará de ser uma matéria de fé para ser uma proposta de fato. Graças a Allan Kardec e ao Livro dos Espíritos, a vida adquiria dignidade, porque ao iniciar o questionário em torno da vida real, o egregio codificador direcionou aos espíritos uma questão profundamente embaraçosa: que é Deus? Anteriormente, filólogos, filósofos, teólogos haviam interrogado de uma maneira equivocada: quem é Deus? E nessa colocação do verbete quem já estava embutida a resposta, porquanto quem significa o homem que, e dava a Deus a personificação antropomórfica. Allan Kardec é a primeira pessoa da história da humanidade a formular corretamente a pergunta: que é Deus? E a resposta é profunda em filosofia, em ética. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas o grande pensador não se contenta com a resposta e volta a interrogar: e que provas se tem da existência de Deus? Em um axioma que aplicais às vossas ciências: todo efeito provém de uma causa, logo, aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Eis a resposta a respeito do indefinível, do incognoscível, da causa cáusica do universo, daquele o de que Baruch Spinoza, o filósofo holandês, denominava naturas naturans, a natureza da natureza, porque definir Deus é limitá-lo, e ao limitá-lo já não é Deus. Sendo a causa primeira e a inteligência suprema do universo, ele precede o universo, abarca o universo, é o continente, não é o conteúdo. Houvera dito um dia o príncipe Siddhartha Gautama, Buda: somente Deus, o espaço e o universo podem definir o universo, o espaço e Deus. Porque definir é limitar, mas os espíritos davam uma abrangência
de natureza infinita, que posteriormente o notável físico, estudioso da astronomia, o astrofísico inglês Sir James Jeans, teria ocasião de dizer: vivemos no universo quase inconcebível. A nossa Via Láctea tem cerca de 200 bilhões de sóis. E é apenas uma Via Láctea, considerando-se que existem aproximadamente 100 milhões de galáxias maiores do que as nossas no universo. E recentemente, através do telescópio Hubble, podemos constatar que as galáxias são absorvidas pelos buracos negros e outras galáxias surgem da poeira cósmica em uma sucessão que a nossa mente não tem capacidade para marcar. Então Allan Kardec nos apresenta Deus de uma maneira extraordinária na definição transcendental dos espíritos imortais. A obra será ampliada na sucessão dos meses e anos, e no mês de março de 1870 será apresentada a segunda edição, quando o Livro dos Espíritos passa a ter 1019 questões. A partir de então, ficando consagrado como a edição definitiva. Ao celebrarmos neste ano o Sesc centenário de lançamento desta obra sui generis, fantástica, não podemos deixar de comover-nos com a grandeza da doutrina que ela traz para a humanidade, porque nestes 150 anos houve uma revolução cultural, ideológica, ética, socioantropológica, desde o dia quando, 2 anos depois, em 1859, Charles Darwin fez publicar a sua obra a respeito da teoria das origens das espécies da seleção natural, dando um golpe de misericórdia no criacionismo bíblico e abrindo horizontes amplos para a evolução antropológica. É fascinante notar que a proposta do eminente cientista inglês é apresentada 2 anos depois que o Livro dos Espíritos nos fala desse processo de evolução que demonstra que não houve apenas um espécime, mas aproximadamente 10 mil biótipos, conforme as informações exaradas depois da decodificação do genoma humano, patrocinado pelo Dr. Francis Collins, a maior autoridade em genoma, um homem extraordinário que, no ano 2000, na Casa Branca, teve a oportunidade de ouvir falar a respeito de Deus, ao ser apresentado o rascunho do genoma humano, e como ele escreveu, e não ficar com vergonha, porque cientista dos mais eminentes deste milênio, ele é teísta. Ele acredita no processo do evolucionismo como causa e do transformismo como desenvolvimento da forma, até chegar ao biótipo que somos, ainda não final, porque avançamos na direção de corpos mais aperfeiçoados e de inteligência mais brilhante. O Dr. Francis Collins, ao apresentar esse projeto que 50 universidades trabalharam para poder demonstrar que nosso DNA, nós temos aproximadamente 3 bilhões de letras pares,
falando da nossa estrutura, assevera que encontrou ali a assinatura de Deus. Somente foi possível estudar esse genoma e compreender o processo da evolução, porque há Deus, porque há alguém que escreveu através do nosso processo evolutivo a realidade que estamos, na fatalidade que seremos. O Dr. Francis Collins, sem o saber, confirma a tese espírita de que Deus é o autor da vida, e desde o momento em que as primeiras cadeias de açúcar se aglutinam na intimidade das águas salgadas dos oceanos, há aproximadamente 12 bilhões de anos, para a partir de 2 bilhões de anos haver esse processo da evolução que culmina momentaneamente em nós. Houve o hálito divino, houve o psiquismo que se desenvolveu, o Deus em nós, a que se referiam Sócrates e Platão, o Cristo eterno, que nos cabe desenvolver através da autoiluminação, da viagem interior. Por volta do ano 2002, um outro notável geneta do comportamento, o Dr. Dean Hammer, teve a coragem de dizer que, estudando os nossos genes, aproximadamente 35 mil genes, quando a ciência pensava que seriam 100 mil, constatando pela decodificação do genoma que apenas nós temos 35 mil, e que a diferença de um ser humano para um rato é de somente 300 genes. Faltaram 300 genes aos ratos. É por isso que eu penso que existe tanto ser humano que faltaram 300 genes. Por isso nós vivemos uma sociedade de ratos bípedes, em atestados eloquentes de desonestidade, de rapina, de furto e de crime, porque faltaram 300 genes. Tem a forma humana, mas ainda não são humanos. Diz o doutor, pesquisando essa maravilha que é o gene humano, que ele encontrou em nós, um gene da presença de Deus. Então, esse notável investigador diz que na nossa constituição genética, o VMAT2 é o gene de Deus. Crer em Deus é um fenômeno genético, é a hereditariedade divina. A crença em nós é um fenômeno natural. Todos aqui estamos neste estádio e não nos ocorre que ele possa desabar. É a fé natural. Ninguém nos garantiu que não ia desabar. Entramos no avião e não pedimos o atestado de saúde mental do piloto. E pode ser que naquele dia ele queira suicidar-se. E se o fizer, nos leva. É a fé natural. Mas essa fé natural torna-se racional, porque nós sabemos que esta estrutura de concreto foi examinada pelos melhores engenheiros da cidade, que os cálculos foram reconferidos e periodicamente são examinadas as estruturas. A fé racional, que o piloto não está esquizofrênico, porque em cada 6 meses ele é submetido a um check-up, e que mesmo que ele pretenda suicidar-se, o avião tem um copiloto e um piloto automático que nos defendem. Então a fé está estruturada em nós de maneira genética. O Espiritismo nos faz a crença em Deus genética e racional, através dos fatos que corroboram a sua realidade. Esta ciência, porque Allan Kardec definiu o Espiritismo como sendo
uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Mas não é uma ciência convencional. Não se pode estudar o espiritismo no laboratório, como se estuda química, física, eletricidade, biologia, porque o material de que nos utilizamos é o psiquismo humano. E esse psiquismo tem o seu livre-arbítrio, não está submetido às leis do nosso interesse laboratorial. Eles veem quando querem e não quando nós desejamos. Eis porque o Espiritismo não recomenda as evocações espirituais, porque nem sempre aqueles que são evocados podem ou querem vir ter conosco, correndo o seu risco de vir em lugar deles personalidade que não corresponde à sua qualidade, gerando em nós confusão, ilusão e mentira. Essa doutrina resistiu a 150 anos de cultura, porque logo depois de Allan Kardec, a física newtoniana tornou-se quântica. A partir de 1905, com Einstein, com Bohr, a física se fez conceptual e deixou de ser a física dos dados exatos para ser a física das possibilidades. Só existe energia, matéria, é energia condensada, definiu Einstein, e energia é matéria dissociada, exatamente como diz a doutrina espírita. Vivemos no universo de ondas, de mentes, de energia, de pensamentos. A evolução, portanto, da física confirma a doutrina espírita. A evolução da biologia para a biologia molecular vai penetrar no perispírito e demonstrar que nós somos o resultado de uma forma, de um campo energético onde se dá a manifestação da matéria. Logo depois, a psicologia, a partir dos anos 70, abandona as 3 escolas ancestrais: a psicologia do comportamento, a psicologia humanista, a psicanálise, para largar o seu campo numa quarta força, a psicologia transpessoal, fundamentada nos postulados espíritas, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, no estudo das psicopatologias humanas. Ali estão as interferências espirituais nas parasitoses obsessivas. Essa doutrina que marcha ao lado do progresso, mas não se detém onde a ciência para, porque a ciência estuda efeitos e o espiritismo remonta às causas. É perfeitamente atual e está preparada para o grande voo desta época da cultura virtual, que precede o grande período da nossa vida intuitiva. Viajamos milênios pelo instinto, atingimos a razão aproximadamente há 30, 40 mil anos, quando começamos a elaborar pensamentos concretos e abstratos. Adquirimos a consciência entre 10 e 12 mil anos, mas agora estamos conseguindo captar pelo pensamento intuitivo essa fase das comunicações psíquicas, que será o breve período, breve no sentido astronômico, o breve período da intuição, através da qual nos comunicaremos no futuro, quando nossos corpos estiverem também mais sutilizados. Basta que observemos o nosso biótipo orgânico hoje
e o do homem de Neandertal, ou do homem de há 5.000 anos. E veremos diferenças de natureza orgânica, estruturas psicológicas profundas e equipamentos sutis, conforme as neurociências demonstraram. Entre 1990 e 2000, considerado esse período como sendo a década do cérebro. O Espiritismo hoje, portanto, enfrenta a cultura para oferecer à humanidade a segurança que nos falta, porque nos encontramos no clímax da grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. Todos, quase todos, vivemos estarrecidos com a onda de violência, de desrespeito humano, com o desvario da ética, com o desequilíbrio de natureza moral, com a agressividade e a prepotência que tomam conta da terra, e perguntamos por quê? Quem de nós ainda não fez esta pergunta? Porque tanta glória da inteligência e tanta degradação do sentimento. Conforme a doutrina espírita, evoluímos etapa a etapa. Em um período desenvolvemos o conhecimento intelectual, em outro período desenvolvemos o conhecimento de natureza moral. Tem sido mais fácil na evolução horizontal, a evolução do conhecimento, e não a grande vertical de natureza moral para Deus. Por consequência, o progresso científico multiplica-se por si mesmo, enquanto que o progresso moral é mais lento, é estrutural, porque ele é permanente. Esta mente humana que penetrou as galáxias, que interpretou os enigmas das micropartículas, ainda não teve a coragem de interpretar os enigmas de si mesmo, de viajar para dentro e perguntar-se: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que é que eu estou fazendo aqui? O Espiritismo vem trazer a grande colaboração que nos levará a mudar a nossa estrutura de comportamento em uma autoanálise para podermos vencer os males que nos afetam. Todos parece estamos unânimes em que esses são dias de violência, e esperemos que as autoridades governamentais resolvam o problema, que é insolvável se depender do mundo de fora, porque a violência está embutida em nós. Somos violentos por hereditariedade antropossócio-psicológica. A nossa vida atual é resultado da nossa violência instintiva. Como disse Darwin, sobreviver os espécimes mais fortes, e nós vencemos os mais fortes pela astúcia, pela inteligência, que ainda continuamos aplicando mal. É tão fácil ser pacífico e pacificador, mas nós optamos pela violência. Estamos alegres e joviais até o momento em que alguém nos pisa o pé e reagimos, quando poderíamos agir. É tão fácil dizer: desculpe-me, mas você está pisando o meu pé. Nós logo demos uma cotovelada e gritamos: é cego, está pisando o meu pé. Eu tive uma experiência muito curiosa. Há 2 meses, estava na Guatemala e retornava à cidade do Salvador, onde resido. O voo até o Panamá era muito cedo, e às 3:30 da manhã, eu estava no aeroporto, fiz o check-in e dirigi-me à aduana para poder adentrar-me na sala de espera. Ao chegar ao guarda aduaneiro e apresentar o passaporte, ele me olhou com mau humor. Esse mau humor deveria vir da véspera, porque era 3:30 da manhã. É uma hora que não se pode estar mal-humorado, porque o dia ainda não começou, praticamente. Me olhou diretamente e com toda rudeza me disse: o senhor não pagou o imposto de turismo? Eu disse: eu não sabia, não me informaram no check-in.
mas o senhor deveria pagar. Eu então sorri e disse para mim mesmo: eu vou dar uma lição a este homem, que ele não vai esquecer nunca mais. Ele disse: mas não me disseram, e eu não sei onde é que paga. É cego, ali está, olhe, ali a tabuleta. Eu então olhei e disse assim: qual tabuleta? Ali, não está vendo? Eu digo: não, senhor, eu sou míope de tal forma que eu estou vendo do senhor um vulto, só sei que é homem por causa da voz. Então ele passou a mão para ver se eu era míope. Eu fiquei cego total enquanto ele passava a mão. Então ele olhou e disse: o senhor não enxerga? Eu disse: muito mal, mas pelo tato. E fiquei sorrindo. Ele mudou, teve um choque. Eu disse: senhor, me desculpe, nós os invidentes sofremos muito, temos os olhos claros, mas há uma névoa cerebral e não enxergamos. Aonde é que eu deverei pagar o imposto? Eu não sabia. Aquele homem grosseiro que estava procurando criar um problema saiu de trás do guichê, pegou-me no braço e disse uma coisa horrorosa: venha, meu velhinho. Eu preferia que ele tivesse me aplicado uma multa, porque isso não é coisa de dizer-se. Levou-me até o guichê e disse: eu tenho que pagar $15. Eu tirei a carteira. O senhor me faria o favor de pagar? Tinha pouco dinheiro, não tinha por que me preocupar. Ele então tirou, pagou, me deu a carteira, ele colocou o selo, voltou ao guichê, carimbou, levou-me até o raio-x, disse: passe com cuidado, tem algum metal? Eu disse: não, não tenho metal. Eu fui me segurando. Passe com cuidado. E disse para o colega: leve o velhinho a gate, que ele não enxerga direito. O outro me segurou pelo braço e eu tive que ficar cego o resto da manhã. Fui automaticamente até lá. Então eu vi quanto uma atitude de não violência destrói a violência. Quando ele me deixou, eu falei: muito obrigado. Ele disse: mas não há porquê. Eu disse: ah, sim, senhor, se for uma pessoa rude, poderia me ter criado um problema. O senhor foi tão gentil, muito obrigado. E ele disse uma coisa ainda pior: ele disse: é que o senhor faz me lembrar de meu pai. Era um homem de 50 anos. E eu disse: meu Deus, será que eu estou esse dinossauro tão decadente à vista? Mas quero dizer, nós podemos agir ou reagir. Se eu estivesse na fase da reação, ele daria uma resposta grosseira. Ele diria: o senhor está aqui para me servir, o senhor é um funcionário público, o senhor ganha dos $15 que eu vou pagar, não tem o direito de ser grosseiro comigo. Mas eu estava sendo grosseiro com ele. Então eu sorri, não me custa sorrir. E como ser cego é uma coisa muito conveniente, principalmente quando é vantajoso para nós, eu somente obtive lucros. Então nós falamos da violência, e a nossa violência pessoal, a violência do lar, o desrespeito à mulher, o atrito constante com o homem, o desrespeito ao nosso filho, o desrespeito às leis. Pouco importa que as autoridades desrespeitem as leis, se não são dignas de exemplo, deveremos dar-lhes exemplos e não nos apoiarmos na sua indignidade para sermos corruptos também. Não há muito em face dessa corrupção no mundo e particularmente em nosso país, eu estava fazendo check-in e tinha excesso de bagagem. Então eu disse ao funcionário: se lhe for possível ajudar-me, eu lhe agradeço. Eu tinha um excesso de apenas 30 quilos. Ele disse: pois não. Fez as operações e então disse: o senhor está com 30 quilos, eu lhe vou dispensar 5 quilos. O senhor terá que pagar a importância X, mas eu poderei diminuir em Y. Eu tirei o dinheiro e entreguei-lhe. Ele não tinha como me dar um troco. Ele disse: eu vou tirar ainda a outra parte. E deu-me. Eu então perguntei o recibo, porque eu percebi a malandragem.
Ele não podia fazer tanto abatimento, porque ele não é o dono da empresa. Então eu perguntei: o recibo, por favor? Ele disse: não tem recibo. Ele disse: mas eu preciso. Eu necessito do recibo para prestar contas à entidade que eu represento. Este excesso são livros e eu deverei prestar contas. Ele disse: mas o senhor faz questão do recibo? Ele disse: não é fazer questão, é que eu estou lhe pagando e tenho que receber o documento para demonstrar que eu paguei. Porque eu vi que ele colocou no próprio bolso. Ele disse: mas eu não lhe posso dar o recibo. Eu perguntei: por que não? Porque a empresa não dá recibo. Eu digo: então chame o gerente. Ele ficou muito embaraçado e disse: meu filho, eu vou lhe dar um conselho. Não faça isto. Se algumas autoridades são indignas, o cidadão deve ser honrado. Eu não vou levar adiante. Também não vou censurar você. Não faça com o próximo, porque a sua consciência é que está sendo lesada. Esse dinheiro não vai lhe fazer bem, porque não é honesto. Em realidade, eu não preciso do recibo, mas eu lhe peço que não faça isso com mais ninguém. Está bem? Quando eu li, ele estava chorando. Apertei-lhe a mão e ele disse: quando precisar, peça, mas não furte. Eu sou educador e você podia ser meu neto. A gente começa nas primeiras coisas e termina nas sonegações muito graves. É uma questão somente de experiência. Então isso é uma violência, mas essa violência não chama atenção. Chama atenção a violência urbana, a calamidade que a mídia homenageia com destaque, o crime periférico dos bairros miseráveis que estão assaltados pela terrível carência de tudo. Carência de escola, carência de saúde, carência de trabalho, carência de recreação, carência de dignidade humana. Então esses indivíduos carenciados chamam a atenção através da violência, porque lhes faltam valores dignos de ser considerados. Disse a uma rede de televisão oportunamente, na maior tranquilidade, quando me perguntou qual uma das causas da violência, eu disse: o veículo dos senhores que dignificam os bandidos e não divulgam as coisas notáveis da vida. Eu estive recentemente na cidade de São Paulo, em um evento que reuniu durante um dia 15 mil pessoas. Durante todo o dia, todos os veículos de comunicação de massa da cidade de São Paulo receberam convite, nenhum esteve presente. Mas se ali houvesse acontecido um crime, um desastre, uma tragédia, seria notícia mundial na mesma hora. Por que que as questões superiores não merecem respeito? Porque se dá tanto espaço ao bandido para que ele imprima sua imagem em outros psicopatas, e não se dá espaço para as obras grandiloquentes da humanidade. Ouvimos aqui a referência que nos foi trazida pelo Hospital Espírita de Porto Alegre. Por que que não se faz uma campanha para melhorar o atendimento na saúde mental, na área da saúde em geral, na melhor qualidade da educação? Não há espaço periodístico. E quando ocorre é para censurar e não para apresentar soluções. Graças a isso, a violência campeia. Que fazer? Assevera Maria Montessori em um notável discurso realizado em Estocolmo no ano de 1936. A solução é a educação. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, abordando essa problemática, tem ocasião de dizer: a educação não é educação conforme está nos livros, mas a educação moral é a única que tem possibilidade de lutar contra o materialismo e a crueldade, já naquela época. Então o Espiritismo é a nova diretriz para criar uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada, uma sociedade feliz, trabalhando-nos interiormente para nos libertarmos dessa ancestral violência e sermos cordeiros
o que não quer dizer que sejamos saco de pancadas dos outros, mas para que não revidemos mal por mal, para que perdoemos o mal que nos queiram fazer, e para que edifiquemos sempre. Tive a ocasião de ler e comover-me profundamente uma história narrada por uma judia, Rita, de que no período 1930-1932 na Polônia, havia grandes dificuldades entre judeus e católicos. Odiavam-se, conflagravam-se. Porém, o rabino Samuel era um judeu diferente. Diariamente saía de sua casa e até chegar ao centro da cidade, ele passava em parte do campo. E invariavelmente ali estava um homem trabalhando a terra. E o rabino dizia: bom dia, senhor Müller. O homem, de formação católica, não respondia, fechava mais o sobrolho, ficava mais carrancudo. E o rabino Samuel ia-se. Um dia, um mês, um ano, 2 anos. Bom dia, senhor Müller. O senhor Müller não suportou, levou a mão à cabeça e fez um aceno. Depois, o senhor Müller olhou para ele, meneou a cabeça. Mais tarde, o senhor Müller resmungou um bom dia. Por fim, depois de 5 anos, o senhor Müller começou a responder: bom dia, rabino. 1942. Campo de extermínio de Auschwitz. O judeu Samuel está na fila. Sua família foi assassinada covardemente. Ele está naquela grande fila do mais temível campo de morte do nazismo. Mais de 1 milhão de pessoas haviam sido ali assassinadas nas câmaras de gás e cremadas nos fornos. À frente, o chefe das tropas SS com um bastão, para a direita ou para a esquerda, porque o judeu era tido como desprezível, que ninguém falava com ele, era menos que um cerdo. Então, para a direita, um pouco mais de vida, para a esquerda, direto para a câmara de gás. E o rabino Samuel dizia: Deus meu, para onde aquele monstro me vai mandar? A fila avança. O chefe da SS, de preferência para a esquerda, um que outro para a direita. Quando estava no segundo lugar, o velho Samuel reuniu todas as forças, levantou a cabeça. Um gesto estoico. A pessoa foi mandada para a esquerda e ele parou e olhou nos olhos. Então o chefe nazista tremeu com aquele olhar, os lábios tremeram. E o rabino disse: bom dia, senhor Müller. Ele disse: bom dia, rabino, e mandou para a direita. Aquele gesto simples que ele exerceu 5 anos salvou-lhe a vida. Ele sobreviveu ao Holocausto por causa daquele bom dia, senhor Müller. Bom dia, rabino. É tão fácil nós mudarmos a paisagem da terra, iluminados por esta doutrina libertadora, que nos diz que nós somos o que fazemos de nós, nós seremos o que fizermos de nós. A nossa vida atual é o resultado dos nossos atos anteriores. A felicidade é possível agora. Basta que mudemos de atitude mental, que todo este ressumar de mágoas que nós cultivamos, que todo este cabedal de angústia a que nos aferramos, que todos esses sentimentos desagradáveis que nós gostemos de cultivar, sejam substituídos
pela certeza de que eu mereço ser feliz. Todos merecemos ser felizes. Não estamos aqui na terra para sofrer. Quantas vezes eu ouço espíritas, diante de um sofrimento, dizendo: meu karma, em uma atitude resignada. Primeiro, a palavra karma não é uma palavra espírita, é hinduísta. O karma, na visão hinduísta, é o efeito de um ato que se tem que resgatar pelo sofrimento. Allan Kardec elegeu a lei de causa e efeito, a lei da física. Todo efeito provém de uma causa, logo todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Se estou sofrendo hoje, que satisfação para mim poder resgatar. Eu não estou na terra para sofrer, mas para reeducar-me, como aluno que repete a classe, porque não foi bem sucedido durante o período em que ele esteve na escola. Ele não absorveu as lições, então ele repete a experiência para se tornar um bom cidadão. Estamos reencarnados para ressarcir, para reedificar, para nos reeducarmos. Então a dor é a voz amiga que nos retira do abismo moral e nos coloca na estrada da dignidade. Temos então a alegria sem masoquismo, de diante do desafio ao invés da tristeza, a alegria de podermos recuperar-nos, porque nós viveremos, e nós viveremos depois da morte conforme estamos e conforme somos. E com que alegria iremos encontrar os seres queridos que nos precederam na grande viagem de volta. Com que alegria iremos bendizer a dor que nos aprimorou moralmente, que nos ensejou a reforma íntima e nos brindou com a felicidade. É isso que o Livro dos Espíritos nos dá. Nestes 150 anos, a questão 919 nos leva a esta viagem interior, o autodescobrimento, o conhecer-se a si mesmo, para ao invés de reagir, agir. Nunca me olvidarei do dia em que, havendo sido assaltado, eu também já fui assaltado, graças a Deus. Porque eu tenho uma amiga do Rio de Janeiro que me disse: Divaldo, eu sou tão infeliz que nem assalto eu recebi. Eu digo: não seja por isso, eu lhe assalto agora. Pois bem, eu fui assaltado numa época que não estava na moda, em 1971. O bandido deu-me uma bofetada na cara, com toda a ira, com o estilete no meu baixo ventre. E me disse: eu vou matar você. Eu disse: que bom, né, meu filho? Porque você é que vai ser o assassino, eu vou ser a vítima. E como vítima, eu vou ser muito feliz, e você vai ser mais desgraçado do que é. Ele não esperava isso. Você não tem medo que ele mate? Eu disse: de maneira nenhuma. Todos nós vamos morrer. A questão de hoje ou amanhã é secundária, porque você pode sair correndo, vai atropelado e morre antes de mim chegando ao hospital, e posso ficar bom. Então essa fatalidade. Ele me deu outra bofetada e me perguntou: o que é que leva aí? Eu vinha da casa de amigos onde estava orando. Imaginem se eu não estivesse orando, o que me sucedia. Porque o amigo diz: mas Divaldo, você estava orando, não adiantou nada. Eu digo: adiantou. Se eu não estivesse orando, primeiro ele me matava e depois perguntava meu nome. Agora não, ele perguntou primeiro e não teve coragem de me matar. Então, quando ele deu a segunda bordoada, eu não reagi. Eu disse: meu filho, eu não tenho medo de você. Você disse que me vai matar, mas eu sou forte. Na hora H é provável que eu mate você, porque na defesa da minha vida o instinto animal é maior do que o meu raciocínio. Só que eu tenho ele sob guarda. Por que o senhor não tem medo de morrer? Ele disse: porque eu sou espírita. E o que é isso? Ele diz: ai meu Deus, até na hora da morte eu tenho que pregar espiritismo.
Eu disse: ser espírita é acreditar que ninguém morre. Agora mesmo eu estou vendo sua mãe. Ela está aqui, dona Carmesita, e ela está me dizendo que você matou o amante dela, que ela morreu de desgosto. Ele ficou lívido, pôs-se a tremer, e disse: mas minha mãe já morreu. Eu digo: não, ela mudou somente de lugar. Ela está com um lenço na cabeça que você lhe deu, meu filho. Não é verdade? Um lenço de xadrez. Ele diz: mas como é que o senhor sabe? Ela está morta. Eu digo: não está, ela está aqui. Agora você tire a arma de mim, porque eu não tenho medo de você. Ele começou a tremer e disse: mas eu estou com fome. Eu lhe redaguei peça, assaltar. E disse: mas o senhor nessa idade, em 71, eu era quase um adolescente. Nessa idade o senhor não tem nada aí? Eu disse: não tenho. Eu não sabia que ia ser assaltado. Se eu soubesse eu tinha trazido, mas eu não tenho agora. Ele disse: e agora como é que nós ficamos? O senhor vai chamar a polícia? Eu digo: não, eu vou levar você ao apartamento em que eu estou e nós dois vamos comer, porque depois do susto me deu fome. Ele disse: vamos. Meus amigos, eu quis ir e as pernas não quiseram, porque depois do choque veio a reação nervosa. Quando eu dei um impulso, nada. O bandido me olhou e fez: e agora, qual é? Eu disse: as pernas, ajude-me. Ele me abraçou, uma cena ridícula, e foi me levando. Chegamos ao apartamento, eu levei-o, preparei comida, comemos, 11 da noite. Eu chamei um amigo, arranjei emprego para ele, muito bem. É uma larga história que eu já narrei aqui a algures. Mas o mais interessante é que todo ano eu vou ao Rio de Janeiro, faço uma série de palestras. E quando eu vou para ferir palestras em Belfort Roxo, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ele vai ao meu apartamento e diz assim: tio, o senhor não vai lá. Mas por que não vou? Porque lá só tem bandido, tem ladrão. Como é que o senhor vai para lá para ser roubado? Ele foi o único que me assaltou até hoje. Agora mesmo, no mês de julho, eu estarei voltando ao Rio, e a primeira conferência em Nova Iguaçu. Ele já me telefonou: da hora que o senhor chegar ao aeroporto até a hora que sair de Nova Iguaçu, eu estarei ao seu lado. Ele é meu guarda-costas, o bandido. Ele é forte, está agora com quase 60 anos. Então ele fica do lado, na fila. Quando uma pessoa me abraça e demora, ele grita de lá: manero ou empurro? Eu digo: maneira. Porque ele pensa que a pessoa está me assaltando. Tornou-se um filho, porque eu não reagi, porque ele disse que não tinha medo da morte. Essa é a doutrina. Ele me disse: como é que o senhor sorriu naquela hora, tio? Depois eu perguntei: você ia me matar? Ia sim, senhor. E por que não me matou? Porque o senhor me olhou e disse: meu filho, eu não tenho medo da morte. Só minha mãe me chamou assim. Tio Divaldo, o senhor não sabe o que é ser escorraçado por todo mundo. Eu estive na cadeia, na penitenciária Lemos Brito, tive liberdade condicional, ninguém dá emprego a bandido ou a ex-bandido. Eu saí, eu digo: alguém tem que me salvar ou eu mato. Eu ia matar o senhor, mas quando o senhor me olhou muito calmo, eu disse: meu filho, eu não tenho medo da morte, eu sou espírita. Eu disse: meu Deus, que covardia, como é que eu vou matar este homem? Então eu fiquei procurando o meio de sair correndo para me ver livre do senhor. Ele disse: mas não dava, meu filho, você está vinculado ao meu sentimento como um filho do coração. Então nós podemos mudar o mundo na hora que nós mudarmos. Sabe por quê? Porque Deus reservou algo para nós, para todos nós. Para aquele que tem mais problemas, Deus reservou uma tarefa. Permitam-me encerrar este encontro narrando uma história real que foi proferida na sinagoga de Nova York por eminente rabino judeu, que apresenta a história com o pseudônimo o Senhor Moshe. O Senhor Moshe era um executivo americano ultramilionário. No mês de agosto de 2001, ele estava em Jerusalém, fechando negócio de milhões de dólares. Era o dia 9 de agosto. Ele sentiu fome às 10 horas da manhã. Então disse aos demais convidados executivos que ia descer, caminhar um pouco, tomar ar, ia comer uma pizza. Meia hora depois ele estaria de volta. Desceu do escritório, na rua principal de Jerusalém, ele viu uma grande pizzaria
de uma rede famosa em Israel e dirigiu-se para lá. Quando chegou, as filas eram enormes às 10 horas da manhã. Ele andou para um lado, andou para o outro e concluiu: não vou ter tempo. Se eu entrar na fila, demoro mais de meia hora. Chegou próximo ao caixa, olhou para um lado, para o outro, quando um cavalheiro que estava a 3 pessoas da fila, reconhecendo que ele era judeu estrangeiro, perguntou-lhe: qual é o problema? Ele disse que eu queria uma pizza e um refrigerante, mas a fila está terrível. O outro disse: não há problema, eu lhe dou o meu lugar na fila. Ele disse: mas você não me conhece? E daí? Eu vou para trás, pode entrar no meu lugar, ninguém reclama, porque estamos trocando só de pessoa. Ele ficou embaraçado e aceitou. Comprou a pizza, o refrigerante que ele aprove, foi andando. 100 metros depois, ele sentiu a terra tremer, olhou para trás, a pizzaria desmoronou, viam pessoas correndo, um homem bomba, um homem suicida, estourou a bomba em plena pizzaria. Ele estava cheio de pregos, muitos feridos. O seu Moshe jogou a pizza no chão e lembrou-se do homem: morreu no meu lugar. Voltou correndo, começou a procurar nos escombros. Morreram 16 pessoas, 6 crianças, mais de 40 ficaram feridas com os pregos. O seu Moshe ficou desesperado, procurou, não achou. As ambulâncias, socorro de emergência. Ele disse: eu tenho que achar este homem. Ele salvou a minha vida. Mandou suspender a reunião. Foi a todos os hospitais. Ao cair da tarde, em um hospital periférico, ele encontrou o homem ferido. Estava ao lado do cavalheiro, o filho. Ele se aproximou comovido e perguntou: lembra-se de mim? Eu sou aquele a quem você deu lugar na fila. Era eu que estaria aí, caso não tivesse morrido. Eu venho agradecer ao Senhor. O homem disse: bem, mas não foi intencional. Intencional ou não, o Senhor salvou a minha vida. Eu sou muito rico. O que o Senhor precisar de hoje em diante, conte comigo. Aqui está meu cartão. Não passe necessidade. Eu sou muito rico. Eu moro em Nova York. Peça o que quiser. Saiu comovido, terminou o trabalho que tinha na empresa, viajou a Nova York. 10 dias depois, recebeu um telefonema do filho do homem: papai está muito mal. Houve ruptura de órgãos internos. As hemorragias são contínuas. E ele terá que fazer uma cirurgia muito delicada, que somente é feita em Boston, nos Estados Unidos. O único especialista é da Universidade Harvard. E nós não temos dinheiro nem para ir a Boston, nem para o tratamento cirúrgico. O senhor Moshe pediu que mandasse toda a história clínica. Ele se encarregaria de pagar tudo. Mandava buscar o homem, seu filho, e interná-lo-ia no hospital de Harvard. E assim ele providenciou tudo, mandou um secretário ir a Harvard. Foi marcada a cirurgia. No dia cirúrgico, ele pegou um voo de Nova York às 7 da manhã, chegou a Boston às 8 horas, saiu do terminal nacional, foi para o terminal internacional, onde deveria estar chegando o amigo de Jerusalém. Às 10 horas, o avião chegou, uma ambulância esperava, levou o paciente diretamente para o hospital. Ele foi na sua limusine com o filho do cavalheiro. Quando chegou ao hospital, Harvard, a célebre universidade, parecia louca. As pessoas gritavam, as televisões estavam ligadas, havia desespero geral. Ele então olhou e viu quando o segundo avião entrou na Torre Win. Ele ficou estarrecido. O ato terrorista de 11 de setembro. A primeira torre implodiu, a segunda também. O senhor Moshe caiu de joelhos. O paciente foi operado, levado para a unidade de terapia intensiva. No dia seguinte, antes de viajar a Nova York, o senhor Moshe, muito trêmulo, foi dizer ao homem em recuperação: você salvou a minha vida pela segunda vez.
o que é que há entre nós. Se eu não tivesse vindo aqui, eu estaria morto, porque eu tenho um escritório no 102º andar da Torre Wynn, onde entrou o segundo avião. Todos os meus empregados estão mortos. Se não fosse eu ter vindo aqui, eu estaria morto também. O que é que Deus quer de mim? O Sr. Moshe voltou a Nova York, mudou a estrutura dos seus negócios e descobriu que Deus queria algo dele. Deu que ele fosse uma fortuna para fazer parte da lista Forbes dos homens mais ricos do mundo, mas para que ele pudesse fazer um trabalho em benefício das criaturas humanas. E ele está fundando desde então uma ONG, algo não governamental, uma organização de beneficência para ajudar a humanidade. Deus reservou algo para você, para mim. A mim ele disse: vá e fale da doutrina do meu filho Jesus. A você, a cada um de nós, o que é que Deus reservou? É necessário viajar para dentro e descobri-lo. E se necessitarmos de um guia, peguemos o livro dos Espíritos que ali está, mergulhemos o pensamento nele, embriaguemo-nos de luz e coloquemo-nos nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, neste báratro, no meio de tanto desar, de reclamações e de queixas, deixa-me dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anilo e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu os vejo aturdidos na multidão, chorando na escuridão, caminhando na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha felicidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles voltaram a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que grita, que proclama, pela voz que legisla, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos de sinfonias, mãos de poesias,
mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é um tugúrio numa favela, é um ninho num caminho, é um bangalô, é um duplex, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.